Olá, professor, tudo bem? Estamos aqui com o material do nono ano. Temos 20 lições. Em cada uma delas eu vou passar para você uma dinâmica, uma atividade diferente, uma atividade lúdica para você trabalhar com o seu aluno. Assim você consegue aprofundar e fazer com que o seu aluno conheça um pouco mais e colocando a mão na massa das características do gênero textual. Vamos lá comigo? Olha, aqui na lição 1 nós temos o gênero textual ensaio. Aqui é importante reforçar que a gente vai explorar do aluno o argumento, o posicionamento dele. Então, o nome da dinâmica que eu trouxe é debatendo ideias e argumentando. Então, retome com ele o que é o ensaio. Você pode até levar mais alguns exemplos na sala de ensaios. Uma das coisas muito importantes de reforço ali do conhecimento do assunto é falar para ele que o ensaio, diferente, por exemplo, de um artigo de opinião, que é um pouco mais formal, nele o autor pode ser um pouco mais livre, ele pode brincar um pouco mais com as palavras, né? Ele tem uma profundidade ali e uma liberdade maior de se expressar. E o posicionamento que ele coloca tem muito a ver com o conhecimento de mundo dele, com o repertório, com a cultura e, claro, com os aprofundamentos, os estudos que ele vai adquirindo cada vez mais. Então, a ideia aqui é explorar do aluno o posicionamento e que ele cada vez mais consiga colocar a opinião, mas com base, né? Que ele tenha ali fundamentações, que ele consiga argumentar sobre um assunto que ele defende. A dinâmica vai explorar o ensaio, né? Que é esse gênero textual que nós estamos falando, como um gênero textual que permite aprofundar um tema, defendendo um ponto de vista com argumentos bem construídos. Esses argumentos podem aparecer de maneira mais leve, ele pode aparecer mais livre, como eu comentei, mas ainda assim ele precisa ser muito bem construído, para que o leitor, no momento que estiver conhecendo esse gênero textual, né, ele consiga compreender a argumentação de quem escreveu. Os alunos, então, serão incentivados a desenvolver o pensamento crítico e a expressar suas ideias de forma fundamentada, que é o que eu venho falando aqui para vocês desde o início. A importância, né, dele colocar o posicionamento, mas deixando claro que não é só porque ele quis pensar assim. Tem uma base, tem um estudo, tem detalhes, aprofundamentos, tem teorias por trás, ok? Bom, então como eu já tinha comentado com vocês, é importante que antes da prática você leia para ele um breve ensaio, tá? Se você não tiver muito tempo, professor, de buscar novos ensaios, pode usar o que está no material do aluno, pedir para ele retomar e aí faz um aprofundamento, conversando com ele sobre as características. Você pode também pegar um artigo de opinião, porque ambos vão ter posicionamento. E nesse momento você pode até fazer uma comparação ali das características do gênero entre um e outro, ok? O que você vai discutir lá com o seu aluno? Você vai perguntar para ele qual a ideia principal do autor. É sempre importante reforçar com ele que a gente compreende as ideias do autor, as ideias do texto em si, fazendo mais do que uma leitura. Aquela primeira leitura é uma leitura que eu sempre gosto de dizer que é a leitura global, geral do texto. Numa segunda leitura, ele consegue entender um pouco melhor, né? Quais são os afunilamentos, para onde o autor está indo, o posicionamento. Então, faça uma leitura com eles, depois peça para eles fazerem mais uma leitura, ou ao contrário, eles leem primeiro, depois você faz uma leitura mais exploratória. E pergunte para ele depois qual é a ideia principal do texto, né? Então, o aluno vai te dizer. E aí você vai organizar e corrigir ali com ele, caso ele ainda não tenha entendido qual é a ideia principal. Você vai dizer também quais argumentos ele usa. Então, você vai perguntar lá para ele defender essa ideia, ele usa quais argumentos? Esses argumentos são consistentes, né? Como esse autor inicia e como ele conclui o texto. Então, é importante ver a diferença, né? Qual é o tipo de posicionamento que ele coloca no começo, ele só apresenta a ideia, onde aparece mais essa argumentação, ele finaliza trazendo ainda um posicionamento, ele fica em cima do muro, como é, né? Faça o aluno trazer para você essa análise 100%, total.
E observe com o aluno a linguagem persuasiva. É até interessante você retomar com ele o que é persuasão. Por quê? Por que tem que ter essa linguagem persuasiva? Para que o leitor, né, se sinta ali atraído por essa ideia, que ele aprenda mais sobre, que ele acredite que o que está sendo falado realmente é algo que faz sentido. Bom também você reforçar com eles a estrutura do texto. Como um texto de opinião, né, como todos os textos que têm opinião, ele tem lá introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Muito bem, então agora a gente vai pensar nesse processo efetivamente da construção. Até aqui você foi retomando com ele o que é um ensaio, debateu sobre as opiniões que apareciam no ensaio que você levou para eles, ou até do artigo de opinião, e agora eles vão produzir. Então vamos lá. Continuando aqui, acompanha comigo. Nós vamos para a etapa batalha de argumentos, ok? O que você vai fazer, professor? Você vai dividir a turma em grupos e vai atribuir um tema, tá? Então pensa lá, pode ser um tema mais voltado à escola mesmo, né? Pode ser uma temática social mais aprofundada, pode ser uma temática específica mais de um tema, por exemplo, você pode escolher lá esportes, aí eles vão falar sobre a importância do cuidado em relação à saúde e o esporte pode ser uma ajuda. E aí falar quais esportes, por exemplo, são importantes, né, para cada estilo de vida ali e se eles estão de acordo com isso ou não, né? Falar da escola, falar do ambiente escolar, do bullying, cyberbullying, né? São vários temas que você pode trazer aqui e eu vou deixar para que você, professor, separe alguns temas ali para trabalhar com eles. Cada grupo vai listar argumentos a favor e argumentos contra, né? E assim eles já estão se preparando para defender um lado. Você vai focar na diversidade de argumentos, né? Então, quando eles começarem a dar posicionamentos, tem que falar, olha, isso aqui é um fato, né? Então é um fato por quê? De onde você tirou isso? Qual é a base que você usou para trazer esse argumento? Você pode perguntar quais exemplos ele pode trazer ali para comprovar o argumento dele, as comparações, tá? E aí sim, ele vai escrever um mini ensaio. Individualmente, cada aluno vai escrever com aqueles argumentos que eles foram trazendo para você naquela discussão na etapa anterior. Ele vai escrever um parágrafo introdutório com a sua tese. O que é a tese? O posicionamento dele, a opinião sobre o assunto, ok? Então, ele vai fazer 1 ou 2 parágrafos de desenvolvimento com argumentos e exemplos para comprovar que o que ele fala faz sentido e uma conclusão que vai reforçar a opinião, ok? Então, aqui ele vai realmente colocar em prática o que ele aprendeu em relação às características, né, do gênero textual ensaio. Uma das coisas mais importantes aqui, professor, é você separar, né, os temas. Você pode até pedir para que os próprios alunos sugiram quais temas ele pode utilizar, ok? Muito bem, obrigada pessoal pela atenção, vejo vocês na próxima lição. Até lá!